Bom, time, vamos lá. Essa aula a gente vai falar sobre o Market Maker, tá? Da forma como eu gosto de estar utilizando, como eu enxergo. De cara, já quero adiantar que não é uma coisa que eu saio procurando no gráfico. Ou seja, eu não saio procurando curvas compradoras ou vendedoras do gráfico. Eu procuro a entrada ideal. E às vezes acontece de estar dentro de um movimento de um Market Maker, né? Um Sell Model ou um Buy Model, algo do tipo, mas não é uma coisa que eu procuro no gráfico e opero isso, tá? Mas vamos lá. Eu nunca ensinei isso aqui, então pode parecer que fica um pouco complexo de início ou muitas informações, tá? Eu vou mostrar muitos detalhes aqui que é importante vocês se atentarem depois. Reassistam a aula com calma, fazendo as anotações, e se tiverem dúvidas, me perguntam. A gente tem aquele diagrama, né, do Market Maker, que se vocês jogarem lá no Google ou em qualquer lugar, a gente tem aquelas acumulações, né, ó, que seria isso daqui, basicamente, ó, os desenhos do Market Maker, né. Então você tem aqui o acumulo, aí primeira fase, segunda fase, aqui em cima ele reverte, aí depois tem outra fase, e depois ele tira, e aqui você tem a sua acumulação original como alvo, né. É basicamente isso daqui que você acha na internet. Você pesquisar as imagens, ficou feio pra caramba, mais feio que o Pedro, mas é basicamente isso daqui. Eu não foco nessas coisas, tá? Não foco em primeiro estágio, segundo estágio, eu não foco em nada disso, tá? Ah, a forma que eu uso o Market Maker é a primeira contagem que eu começo a enxergar uma curva é sempre por um SMT. Então, por exemplo, ó, olha o que a gente tem nesse fundo aqui. Temos um SMT nesse fundo aqui, tá? O NQ não tira a mínima, mas o S&P ele tira, tá? Se eu colocar uma linha aqui, nesse fundo, ó, vocês vão ver que ele tira. Então eu tenho meu SMT. Então, a partir de um SMT, eu sempre vou entender que eu vou estar tendo a minha curva. Aí aqui entra algumas coisas que a gente vai, o nosso Market Maker a gente vai fazer no mínimo umas 2 ou 3 aulas. Por quê? Porque o nosso Market Maker, a gente vai ter aquele Market Maker que ele vai fazer, por exemplo, um Sell Model, um Buy Model e para um Sell Model, e ele vai concluir o movimento, tá? Ele vai fazer isso daqui. E às vezes a gente vai ter aquela curva que ele vai estar fazendo um Buy Model, só que o fluxo é de alta. Aí ele vai fazer um Sell Model, só que vai falhar, tá? Ele vai encontrar algum PGRA aqui, ó. Ele falha, aí depois ele dá continuidade. Aí a gente tem um novo Buy Model. Ou seja, a gente tem um Buy Model, entra no Sell Model que falha, porque ele falha. Porque ele não vem tirar aqui o início, né? Do movimento, ó. A acumulação original. Eu não gosto de chamar de acumulação original porque na maioria das vezes a gente não vai ter nenhuma acumulação, né? A gente só vai ter o início do movimento. Aí ele falha e agora esse topo ele vira liquidez, tá? Então todo início e fundo do Market Maker ele sempre vai ser liquidez a ser tirada no futuro, mas a gente vai alinhar isso com calma. Então, a primeira forma que eu identifico uma virada de preço, tanto um buy model como um sell model, lembrando, buy model é um movimento de alta, tá? E sell model é um movimento de baixa. Ou seja, aqui a gente está, por exemplo, num buy model, movimento de alta, e aqui a gente vira para um sell model. A primeira coisa que eu identifico no meu market maker, para mim entender ali que eu estou entrando em uma curva de fato, é o meu SMT, ok? SMT ou ele mitigando uma lacuna num tempo gráfico maior, mas vamos iniciar aqui pelo SMT. Tive o meu SMT, ó, claramente. O meu fluxo é de baixa, tá? Ó, se eu tirar o zoom do meu gráfico, o meu fluxo aqui, ó, ele é de baixa. O que eu vou fazer? Vou jogar no meu time de 5 minutos. Por quê? Porque baseado em todos os nossos estudos, eu entendo que o meu flow ainda é de baixa e que isso daqui é só um movimento corretivo, tá? Ou seja, isso daqui ele tende a ser o que? Um sell model que vai fazer um buy model, mas ele não vai vir limpar aqui os topos, tá? Então ele vai ser um buy model que ele falha para dar continuidade no movimento de venda. Deixa eu colocar só o replay aqui para a gente não perder aqui o alinhamento.
Então, por exemplo, ó, no meu gráfico de 5 minutos, eu tenho o preço segurando nessa regiãozinha aqui, tá? Aqui, ó, deixa eu colocar o meu 9. Eu tenho um estudo que se chama FONS, tá? Que é o meu 9 no tempo gráfico de 5 minutos. E quando eu tenho o meu 9, tá vendo? Ó, todos os meus candles laranjas, eles são um 9. E quando eu tenho o meu candle 9 fazendo um SMT, segurando de um level chave, eu vou mostrar ele um pouquinho mais à frente para vocês como ele funciona, tá? Ele tende a ser um candle para mim de alta probabilidade para quê? Para uma reversão. E aqui, se eu colocar os meus outros números, eu tenho SMT com 6, se eu não me engano, tá? Ó, se eu jogar aqui, esse candle aqui meu é o 6, o NQ trabalha acima dele e o S&P não. Então aqui eu já tenho um SMT. Lembra, existem vários tipos de SMT, tá? Então esse daqui não é aquele SMT estrutural, que é de topo e fundo. A gente pode até olhar isso daqui como um SMT numérico. A partir do momento, então, que eu já tenho o meu SMT confirmado e eu tenho o meu FONS, ou seja, o meu 9 no tempo gráfico de 5 minutos, lembrando que isso daqui é só quando acontece, tá? Eu não preciso ter um FONS para mim validar a minha curva. Aqui calhou bem de exatamente acontecer isso. Então eu estou explicando como que funciona o FONS. Eu quero ver o próximo candle reagindo a ele e respeitando. Então, ó, o meu próximo candle, olha o que eu tenho aqui, ó. Apesar dele trabalhar acima do FONS, mas ele retrai e acaba fechando embaixo. Então aqui eu tenho o que? O meu candle das 3h20. Então a partir das 3h25 eu poderia estar buscando me posicionar dentro dessa curva vendedora, né? Então quando eu venho aqui, ó, a partir das 3h25, ó, que é exatamente esse candle aqui, ó, 3h25, a partir desse candle aqui, eu poderia estar me posicionando. Aí o que eu tenho aqui? Peraí que eu cliquei aqui, ó. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho vários tipos de entrada, tá? A minha primeira entrada é pelo meu SMT. Então lembra, quem está na aula do 1 para 1, tem uma aula sobre SMT. Aqui a gente tem o nosso SMT. Esse candle é o nosso SMT. Após ele, posso fazer a minha entrada já no primeiro candle. Para quem não está no 1 a 1 e não entende um pouco disso, no PDF sobre SMT, vocês têm um PDF na comunidade sobre SMT. E todo o SMT ele é um bloco, tá? Então, se todo SMT ele é um bloco, isso daqui também, ó, é o meu bloco. Então, ó, olha onde eu poderia estar fazendo uma venda também. Visto que eu tenho o meu FONS no M5, eu tenho o meu SMT, eu tenho o meu FONS confirmado e eu sei que agora o preço está alinhando novamente com o fluxo que é de baixa, tá? Porque lembra, lá no início a gente viu, o meu fluxo aqui, ele ainda é de baixa, ou seja, isso daqui para mim, então, é um market maker, ou seja, um buy model que ele tende a falhar. Então eu poderia estar entrando, por exemplo, no meu SMT, no meu bloco SMT, após o candle que confirma SMT, olha o que eu tenho aqui também, ó. Eu tenho esse inversion, ó, o preço inverteu, volta para mitigar ele, não consegue trabalhar, apesar do preço trabalhar acima, mas ele não fecha acima, fecha abaixo, e eu poderia estar fazendo minha entrada ali. Cara, não tenho muita confiança ainda. Aqui tá muito confuso, cara. Vai movendo seus pontos de entrada. Por exemplo, olha o que a gente tem aqui, ó. Aqui embaixo, deixa eu só aumentar um pouquinho a cor da minha marcação, que eu não sei se está aparecendo na gravação certinho. Aqui embaixo, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho meu HP, ou seja, eu tenho um SMT fazendo em cima do HP. Você já vai estar abaixo do FONS no M5. Você já vai ter aqui essa lacuna sendo respeitada. Você tem o seu bloco sendo respeitado. Ó, esse candle, ele faz o inversion, ou seja, ele reprecifica o nosso HP. Esse candle é o candle de entrada, mano. E ó, depois dele, olha como o preço ele vai de forma direcional, né? Ó, e acaba indo embora. Então deixa eu só tirar aqui o meu replay para voltar neste exemplo.
Aqui agora entra uma coisa que eu acrescento no meu Market Maker, que é o seguinte, que são identificações de se o preço ele vai limpar o início do meu Market Maker ou não. Existem duas formas, tá? Que são estudos meus. A primeira forma é identificar o início da curva com o final. Ou seja, lembra, o Market Maker ele tem duas curvas, né? Ó. Por que duas curvas? Porque o Market Maker ele é isso daqui, ó. Ou isso daqui, tá vendo? Então você tem um buy model para um sell model ou um sell model para um buy model. Então você sempre vai ter duas curvas, ok? Da compradora para vendedora e da vendedora para compradora. Então, neste exemplo, a gente saiu de uma curva compradora para entrar numa curva vendedora. Quando eu identifico o início da minha curva e o final dela, ou seja, a minha parte A, vamos dividir parte A e parte B. Eu sempre vou somar na quantidade de candles, tá? Então eu vou pegar do meu fundo até o meu topo. Se ele for numérico, 369, olha quantas barras a gente tem aqui, ó. 81 barras. Significa que ele vai vir tirar o meu fundo, ou seja, ele não vai ser uma curva que ele vai falhar. Ele vai ser uma curva que vai ser completa. Show? Só que aqui existe alguns nuances. Por quê? Porque às vezes a nossa contagem de barras numéricas ela não vai ser numérica no NQ. Ela vai ser numérica, por exemplo, no S&P ou no Dow Jones. E mesmo assim vai ser válida. Mas quando a gente chegar lá, eu vou mostrar isso para vocês. Temos dentro das nossas curvas também os nossos IPDAs, tá? Ó. Então, partindo desse candle, que é a máxima, eu tenho meu IPDA 24, eu tenho meu IPDA 12 aqui, IPDA 24, 36, 48, ou seja, são regiões de liquidez importantes e apesar de elas serem regiões de liquidez importantes, dentro de uma curva, por exemplo, se você entende que o seu fluxo ele é de baixa, isso daqui foi o market maker que falhou. E lembrem, todo market maker que ele falha, ele sempre é concluído no próximo movimento. Ou seja, o que eu quero dizer? Se eu tenho um buy model que falhou, o meu sell model vai limpar o início da curva A, tá? Entenda assim, ó, curva A, curva B. Então, se eu tenho um market maker que ele falhou aqui, esse movimento aqui, ele falha. Por quê? Porque ele não tira lá a máxima, não, mesmo imagina que a máxima dele foi aqui, ó, o início ou lá no topo, enfim, ele foi o que falhou. E todo market maker que ele falha, quando acontece a curva B, ou seja, a segunda curva, ele sempre vai vir limpar o início dela. Então, visto que você tem todas essas informações, você viu esse movimento acontecendo aqui em cima, imagina o seguinte, cara, não consegui me posicionar aqui no início, ou quando eu vim para o gráfico, o movimento já aconteceu. Só que você ainda tem níveis de liquidez pendentes no gráfico, por que essas regiões aqui são regiões importantes? Porque elas são blocos. Lembra sobre o bloco de captura que a gente estudou lá nas nossas primeiras aulas? Aqui funciona da mesma maneira. Então, por exemplo, na captura do meu IPDA 12, ó, eu não coloquei meu IPDA 12, mas vamos colocar ele aqui. Ó. Show. Então aqui eu tenho meu IPDA 12. Ó. Esse fundozinho aqui ó, é meu IPDA 12. Deixa eu marcar ele. Pronto. Meu IPDA 12. Qual é o candle que captura a liquidez do meu IPDA 12? Esse candle aqui. Ó. Então ele é o meu bloco de ordens, tá? E olha como que o preço trabalha nele. Captura o IPDA 24, captura o IPDA 36. Você ainda tem o IPDA 48 para ser capturado. O IPDA 96, que é o início do buy model. E você sabe que aqui ele é um nível de liquidez. Você pode usar essas regiões para quê? Para estar se posicionando. Então o preço ó, capturou liquidez, criou o meu bloco, não conseguiu trabalhar acima do bloco,
cara, sinal que ele vai continuar fazendo o quê? Fazendo a entrega. Então olha o que a gente tem aqui, ó. Aí você vai juntando as informações. Lá no início, você já tem o preço aqui, ó, no level 20.450. Você tem o preço fazendo um SMT acima de um level chave, trabalhando abaixo do level chave. Aqui o preço ele já está trabalhando abaixo de 50% do level, que seria aqui, ó, 29.425. E aqui você tem o que? O level 29.400, ó. O preço não consegue trabalhar acima dele junto com o bloco. Aí depois a gente, para quem tá na mentoria 1 para 1, vai ter o C3, vai ter o Double, tem os nossos NP9s. Para quem tá aqui na mentoria, não tá no 1 para 1, você tem todos os seus roots, tá? Então não vou ficar marcando isso daqui, porque senão vai ficar muita informação. Mas você pode ir colocando, por exemplo, ó, os seus roots aqui. Então, por exemplo, olha o que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho meu root de 10, tá vendo? Que é exatamente o meu bloco de captura. Ou seja, o meu bloco de captura, ele também é um root de 10. Ó, deixando ele o quê? Extremamente mais forte ainda. O preço não conseguiu trabalhar acima. Às vezes ele vai fazer até o SMT nessas regiões, ó. Igual ele fez aqui. Olha o que ele faz aqui. Limpa essa máxima, tá vendo? Ó? Aqui ele limpa essa máxima. E aqui ele falha no Dow Jones. Ó. Esse candle aqui não limpa a máxima. Ou seja, ele está fazendo, ó, um SMT nesse movimento aqui. O flow já é de baixo. Você tem um bloco. Você tem o root. Cara, é o que? É venda. Aí vai acontecer movimentos que a gente vai ver, vai olhar, vai estar muito bonito. E às vezes não vamos conseguir se posicionar, por exemplo, nesse daqui. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz SMT, ó, olha a porrada que ele dá para baixo. Olha o movimento forte que ele dá para baixo. Cara, não consegui pegar aqui também. Você ainda pode tentar se alinhar no IPDA 48. Por quê? Porque do IPDA 48 até o IPDA 96, que é o início da nossa curva, porra, tem muitos pontos ainda. Qual que é o candle que faz a captura do IPDA 48? Esse candle aqui, ó. Ou seja, ele é o que? Ele é o nosso bloco. Olha o que o preço faz. Não consegue trabalhar acima. Preço quebrando ele, ó, aqui embaixo a gente tem também o nosso root. Ó, temos aqui um root de 10, tá? O preço quebrou abaixo, fechou abaixo do root. Cara, chicote estrala. Olha esse candle aqui, volta, mitiga o nosso root e olha o movimento direcional. Que movimento bonito. Até ele vir e limpar de fato, completar a curva, né? Então vejam e percebam que só nesse pedacinho aqui, olha o tanto de pontos de entrada que a gente teve de forma clara e objetiva, né? Alinhando com todo o nosso conceito. E outra forma muito interessante também que eu enxerguei, aqui eu uso no Market Maker, mas você pode também usar numa virada de preço para você validar uma troca de polaridade do movimento, ou seja, um movimento de alta que agora vai ser um movimento de baixa, ou um movimento de baixa que vai ser um movimento de alta. É exatamente isso daqui, ó. Você vai pegar o topo do seu movimento, a máxima do seu movimento. Ó, eu vou contar aqui como se fosse meu IPDA numérico. Eu conto 3 barras, ó. E depois eu vou dividir essas, eu vou pegar esse movimento e vou multiplicar por 3. Então eu tenho 3 barras e agora eu vou multiplicar isso daqui por 3. Então eu tenho esse cenário aqui, tá vendo? Tenho 3 divisões de 3, ou seja, tenho 9. Mas preste atenção que você não vai ter 9 candles, tá? Você não vai pegar 9 candles. Porque se eu pegar essa divisão aqui, ó, ele vai dar 10 candles praticamente. Ele sempre vai ter uma diferença ali. E o que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou somar os meus pontos, tá? Mano, isso daqui é muito legal. Muito. Que é um estudo meu. Então, eu vou pegar sempre a mínima com a máxima do meu primeiro ciclo. Então, eu tenho a mínima e tenho a máxima. Tive 38 pontos. Tá, ó, aqui, ó, 38 pontos, 75. Perfeito. Depois, deixa eu só deixar isso aqui mais escuro também, que às vezes pode ser que esteja muito claro.
Deixa eu ver como é que eu escureço isso daqui, mano. Eu acho que aqui, ó. Vou deixar no 50 para vocês verem melhor a minha linha. 50. 50. Aqui, ó. Pronto. Então aqui, ó. Tenho 3 ciclos, tá? Peguei a máxima, contei 3 candles e dividi em 3 ciclos. Vou somar a quantidade de pontos nos meus ciclos. Meu primeiro ciclo, ele teve uma entrega de 38 pontos. O meu segundo ciclo, eu vou pegar a mínima até a máxima. Tive uma entrega de 24 pontos. E o meu próximo ciclo, ó, eu tive uma entrega de 30 pontos. Dos meus 3 ciclos, percebam que o meu último ciclo, ele não entregou mais do que o meu ciclo que entregou mais. Ou seja, dos meus 3 ciclos, o meu primeiro ciclo foi o que entregou mais pontos, que foram 38. O meu último ciclo, ele tem que entregar, não pode ser o ciclo que vai entregar mais pontos. Ou seja, se os meus 2 primeiros ciclos, os dois entregou 30 pontos cada um, para mim confirmar uma reversão, o meu terceiro ciclo ele precisa entregar abaixo de 30 pontos, tá? Não sei se ficou muito claro, ficou meio confuso, mas é exatamente isso. A gente vai ver com mais calma ali mais exemplos, tá? Então aqui, ó, foi o nosso primeiro exemplo do Market Maker, de uma curva, ou seja, a gente entendeu como enxergar uma curva, como eu olho uma curva, né? Eu não olho por acumulações, eu olho o SMT e a partir do meu SMT eu começo a fazer olhar o início da minha curva. Tanto é que aqui a gente teve um novo SMT, ou seja, alinhado com o flow, eu entendo que isso daqui foi um buy model e agora eu tenho o meu sell model. Vamos pegar outro exemplo aqui no gráfico. Lembrando, igual eu falo para vocês, não é uma coisa que eu fico de olho, tá? Olhando. E eu gosto de pegar, às vezes, também, movimentos que eu chamo de movimentos quebrados, tá? O que seria um movimento quebrado? É o sell model que falha e a partir dele é um market maker que falha, né? E a partir dele eu tenho um novo movimento. Ou seja, ó, tem um puta movimento de alta. Quando o preço ele faz a virada, ele faz o quê? Ele não vem limpar lá no início do movimento. Ele falha, você entendeu? Então o que eu tenho aqui? Um sell model que falhou, né? Então a partir dele, vamos ver se a gente tem um SMT aqui no fundo. Eu sempre gosto de confirmar com SMTs, tá? Ó, então aqui a gente tem o nosso SMT, aqui a gente tem o nosso fundo das, deixa eu ver aqui, ó, 18,56 no NQ, ele não foi renovado, então aqui ó, a gente tem o nosso SMT, e quando a gente vem aqui para o nosso S&P, por exemplo, ó, ele foi. Então temos o nosso MT dentro do que? De um sell model que falhou, tá? Temos então toda a nossa entrega de preço. Ele chega numa região de PGRA num tempo gráfico maior. E aqui, ó, eu tenho um exemplo do que eu falei lá para vocês, tá? Esse daqui, a gente tem variações nas contagens de pontos, tá? De reversão. E esse daqui, para mim, ele é o melhor, tá? Para mim é como se fosse assinatura algorítmica perfeita. Que eu tenho a minha segundo ciclo entregando mais do que o meu primeiro e o meu terceiro ciclo é o que entrega o menor quantidade de pontos. Então vamos lá, ó. O meu primeiro ciclo eu tenho aqui, ó, 24 pontos, tá vendo? Ó? O meu primeiro ciclo ele entrega 24 pontos, 50. O meu segundo ciclo, ele entrega 28 pontos. Então imagina, você está numa escala o quê? Crescente. O primeiro entrega 24, o segundo entrega 28. Aí eu tenho o meu terceiro ciclo sendo o menor de todos, entregando 12. 12,50. Aí eu tenho o quê? Tenho o meu SMT. Tá alinhando junto com o Flow. Igual a gente viu no primeiro Market Maker, cara. Perfeito.
tá? Exatamente do jeito que eu gosto, tá? Aí aqui, lembra, como é que eu vou saber se ele vai vir limpar, por exemplo, o início do meu market maker, né? A gente faz a contagem desde o início, ó. Ou seja, o que eu tenho aqui, ó? O início foi aqui, o SMT. Então aqui é o fundo do movimento. Vou contar do fundo do movimento até onde? Até o topo, ó. Até ele faz a máxima, aonde ele faz um novo SMT para fazer a virada, ou seja, de um buy model para um sell model. O que eu tenho aqui? Eu tenho 123, ou seja, eu tenho 1 mais 2, 3, com mais 3, 6, ou seja, ele é numérico. E olha o que ele faz aqui, ó. Então isso daqui para mim vira liquidez, tá? Ó. E olha o que o preço faz. Vem e limpa. Ou seja, o início do meu market maker, né? Do meu buy model. Aí aqui a mesma coisa. Você vai cotar todos os seus IPDAs, tá? Ó. Então aqui você tem o seu IPDA 12. Ele foi limpo aqui. Aqui você tem um bloco. Depois você vai ter o seu IPDA 24. Vai estar dentro do IPDA 12. Depois você tem o IPDA 36. E tá aqui, ó, é esse movimento aqui. Qual é o candle que limpou? Esse daqui, ó. Esse candle é o que limpou meu IPDA. E olha como ele defende o preço. E por fim você tem o seu IPDA 48, que tá mais aqui abaixo. E depois quando chega e eu tenho mais liquidez ainda, eu vou dobrando de 48 para 48. E daí eu vou ter meu IPDA 96, ó, que vai estar neste fundo aqui. Mas a aula do IPDA você já tem, tá? E ó, olha como a captura de liquidez do IPDA alinhado com o flow, ele vai defendendo o preço e a partir dele você consegue ir se reposicionando. Então, por exemplo, ó, segurando no bloco, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um HP bem aqui, ó, que segurou o preço. Vou apagar isso aqui para não ficar muita informação no gráfico. Eu tenho um HP que segurou, está segurando o preço não consegue trabalhar acima do bloco. Então imagina que você teve um SMT, sei lá, teve qualquer coisa, tá segurando num root, aí o preço, você tem liquidez mais abaixo para ser tirada, você entendeu que você está dentro de uma curva, que ela não vai ser uma curva que falha. Por que não vai ser uma curva que falha? A gente tem a contagem dos pontos nos últimos 9 candles, e a gente tem o que? A quantidade de candle numérica, que cai em 369. Pô, ela tá gritante. Isso daqui não vai ser um movimento que falha. Ele vai ser um movimento que vai concluir todo o movimento do market maker, né? Ou seja, de um buy model para um sell model. Então você tem o preço segurando no bloco, você tem um IPDA 46 ou 96 para ser capturado, acho que 46 já foi capturado, você tem um IPDA 96 para ser capturado e você tem o início do seu market maker. Lembra? Todo final, início e final de market maker, ele vira pontos de liquidez, tá? E olha o que o preço faz, segura e aqui ele te dá uma puta entrada, tá vendo? E aqui você tem um level, ó, 29.625, que é um level redondo, que está acima do HP. Aqui ele faz o HP, fez a sua entrada, stopzinho acima e ó, o movimento direcional, tá? Ó. Ou seja, isso daqui, se você entra na mitigação aqui, nesse candle, ele te paga 1, 2, 3, em 4 candles ele te dá todo o seu movimento, tá? Vamos ver quanto é que tá o risco retorno aqui, ó. Entrou aqui. Lembra? Eu sempre falo para vocês. O meu stop eu sempre coloco acima do candle que fez a inversão, tá? A não ser que às vezes o candle que fez a inversão esteja dentro da lacuna. Se ele estiver dentro da lacuna, eu coloco o meu stop acima do último candle que mitigou a lacuna. Então, nesse caso, foi o candle que fez a inversão. Então, eu não coloco o meu stop acima da lacuna e nem coloco o meu stop aqui em cima. Coloco acima do candle. Ó, e até aqui, ó, no fundo, que é o meu nível de liquidez, aonde eu quero que o preço venha buscar, eu tenho um trade aqui de 6R, tá? Em 4 minutos. Cara, e se eu tivesse entrado nesse candle aqui? Mesma coisa. Se aqui ele pagou em 4, você coloca mais 3 candles em 7 minutos. É um trade de 7 minutos. Você entra, passa um pouco de sufoco, porque ele volta, né? Quase vai lá no stop, mas você tá bem protegido. Por quê? Porque você sabe o que você tá fazendo.
e você sabe que o flow é de baixa. E de repente, ó, ele dá o seu take ali de forma rápida, né? E direcional. Aqui, por exemplo, tivemos uma curva que ela falha, não? Ou seja, tivemos um cell model que ele falha. E lembrem, todo cell model que falha, ele tende a tirar, no mínimo, pelo menos o primeiro nível de PDA, tá? Todo cell model que vai falhar, no mínimo, ele tira o primeiro nível de PDA. Em algumas ocasiões, ele tira até o segundo nível. Então, a gente sempre fica de olho. Então, por exemplo, ó, se eu for contar o meu IPDA nesse movimento aqui, que ele falha, eu tenho meu IPDA 12, que ele tira ali, e depois eu tenho meu IPDA 24. Ó, meu IPDA 24, ele vai estar nesse fundo aqui, ó. E aqui ele não tirou, tá vendo? Ele tirou só o meu IPDA 12. E depois ele voltou para uma curva. Partindo daqui, porque nesse fundo aqui, eu também tive um SMT. Acho que foi com o Dow. Deixa eu só confirmar aqui. Acho que foi meu SMT aqui, que ele limpou. Foi aqui, ó. Aqui eu faço tanto no NQ quanto no S&P, ou melhor aqui, ó. O meu S&P, eu faço a minha mínima às 16 horas, tá vendo? Certinho. No meu Dow Jones, a minha mínima é feita às 15h57. E no meu NQ, a minha mínima é feita às 16h04. Ou seja, eu tenho um SMT nesse fundo. Então, a gente vai ter também, lembra? Tudo é fractal. Então, lembra? Aqui a gente viu o que, ó? Um cell model que falhou. E o início de o quê? De um buy model. Só que tudo isso daqui tá dentro de um buy model maior, tá vendo? Ó, SMT e ó, o início da minha curva aqui, ó. E olha o que eu tenho aqui. Eu pegando do início da minha curva, aonde iniciou o meu movimento, lembra? Igual eu falei no começo da aula. Todo o SMT para mim no gráfico, ele inicia uma curva. Ou de alta ou de baixa. Mas a partir de um SMT, eu tenho uma curva sendo iniciada. E você entender isso é muito importante. Por quê? Porque essas regiões são liquidez. E liquidez muito forte, tá? Nos meus estudos, nos meus backtests, eu entendi que essas regiões são regiões de liquidez muito forte e são atrativas para o preço. O preço tende a vir buscar essas regiões. Ou logo em sequência, na própria virada, ou futuramente. Por que futuramente? Porque às vezes a gente vai ter o quê? Aqueles movimentos de curva que falham. E ali eles deixam o quê? A liquidez pendente para vir buscar no futuro. Então, por exemplo, aqui tivemos uma liquidez, uma curva que falhou, um sell model que ele falha, aí ele deixa esse fundo como liquidez. Aqui tivemos um movimento completo. Mas imagine que aqui o flow ainda está de alta e aqui eu tenho uma nova curva que falha novamente. Ou seja, não vim tirar esse fundo aqui. Eu continuo com essa liquidez aqui pendente ainda, tá? Então, ó, eu tenho... aqui é numérico. O que a gente tem aqui? 2 com 4, 6. Com 5, temos 11. Não é numérico. Só que quando a gente vai para o nosso... olhando a nossa tríade, vamos assim dizer, a gente consegue chegar em alguns conceitos, né? Lembra quando eu falei? Às vezes a nossa contagem numérica não vai estar no que? No ativo que a gente está olhando, tá? Mas ele vai estar em outro ativo. O que a gente tem aqui? Ela é numérica também? 2 com 9. A gente tem 11. Com 2, a gente tem 13. Também não é numérica. E aqui vai ser a mesma contagem do NQ praticamente, tá? Então a gente vai pegar aqui no fundo. Ó, pega aqui no fundo. Vamos puxar até aqui no nosso movimento. Ó, 2 com 3, 5 com 8, 13. É numérica? Não é numérica. Opa! Se não é numérica, o que acontece? Significa que ele não vai vir buscar esse fundo de imediato. Ou seja, a gente vai estar dentro de uma curva que ela vai falhar.
Lembra lá no início da aula que eu falei para vocês? Se ele é numérico, ele tende a vir buscar. É uma das confirmações que eu tenho. Ó, numérico veio buscar logo na curva. A gente não tem nada numérico aqui, ó. E olha quando ele vem tirar esse fundo, ó. Ele vem tirar aqui. Só que olha tudo que ele faz aqui, ó. Ou seja, falhou. Aqui ele fez uma curva olhando agora essa curva maior. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, um bimodel. Aí ele faz a virada pro cell model. Aí ele falha. Aí aqui ele meio que acumula. Porque ó, ele vai falhando, mas ele vai entregando, tá vendo? Até que ele vem e tumba. Limpa aqui a nossa região de liquidez, tá? E essas regiões de liquidez, quando são limpas, são ótimos pontos para posicionamento, tá? Então, ó, olha o que o preço ele vem aqui, ó. Limpa a nossa liquidez desse fundo aqui, ó. E olha o movimento explosivo que ele tem. Então, por exemplo, ó, eu marquei aqui topos e fundos de market maker, né, ó. Lembra? Topos e fundos, início de movimento liquidez, início de movimento liquidez, final de movimento também é liquidez. Tirou a liquidez do fundo, veio limpar a liquidez aqui, ó, da onde estava pendente, tá? Aí na maioria das vezes, essa liquidez vai casar com máximas e mínimas do dia, máximas e mínimas de Q-zones ou algo do tipo assim. E ó, os exemplos que eu mostrei aqui para vocês. Início de movimento, liquidez, preço tirou. Virada do preço também é liquidez. Olha o que o preço ele faz lá no futuro, ó. Tirou liquidez também, tá vendo? E essas regiões são regiões de alta probabilidade para quê? De mudança de preço, ou seja, a partir do momento que o preço tirou um nível de liquidez aqui, ó, de um market maker, ele tende a reverter, tá? E aqui a gente tem um market maker também, um buy model que virou para um sell model e a gente tem esse nível de liquidez pendente. Então percebam, ó, que dentro de uma curva, igual eu já mostrei para vocês, ó, deixa eu só desenhar aqui de novo para ficar mais claro. Show. Então a gente tem aqui essa curva feia pra caramba. O início dela, quanto a virada, a parte A e a parte B, são níveis de liquidez. E esses níveis de liquidez tendem a ser reversões para o preço, tá? Ou seja, o preço tende a limpar esses movimentos, limpar esses fundos, tá? Ó, capturar esse nível de liquidez e reverter, tá? Depois captura o nível de liquidez de novo e reverte. E assim o preço vai trabalhando. O que a gente precisa entender é que como tudo é fractal, às vezes a gente vai ter um market maker micro dentro de um market maker macro. E quando eu digo isso, eu não digo nem de tempo gráfico, tá? Igual a gente tá aqui, ó. A gente tá olhando no próprio M1. Aqui eu tive o meu market maker, ó, micro, dentro do que? De um market maker macro. Então aqui eu tive um pequeno movimento dentro de um movimento maior. Então isso daqui não se trata só de tempo gráfico em si, entendeu? Basicamente é isso que eu gosto de olhar nos meus, quando eu tô olhando e vejo, pô, tô dentro de uma curva. Vou olhar meus IPDAs, o candle que captura é o meu bloco e assim sucessivamente. Show? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Basicamente essa é a nossa aula de hoje. Muita informação, tá? Muitos detalhes, mas depois vocês reassistam com calma. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só ver aqui. Espera aí, muita mensagem. Acho que sou homem, perdi muita coisa, mano. Puta, eu nem vi, Matheus. Não nem vi a hora que você entrou. Não, tinha acabado de começar. Show, show, obrigado. Esse último seria uma leitura de exaustão? Esse último que Matheus? Não lembro, mano. Agora você vai ter que perguntar tudo de novo. A questão de troca de polaridade. Você fala os últimos 3 ciclos. Você pega os últimos 9 candles da virada e conta os pontos, é isso? Tiagão. Exatamente. Então é isso mesmo. Você pega a virada, conta ali, lembra? 9. O 9 sempre ele vai ser conclusão. 3 início,
6, equilíbrio, 9, conclusão. Só que muitas pessoas entendem que é uma conclusão que tende a ser uma virada de preço. Só que existem formas de você saber se o 9 ele é uma conclusão de um movimento de alta para um movimento de baixa, ou vice-versa, ou se ele é apenas uma conclusão daquele movimento, mas para dar continuidade. O que eu quero dizer com isso? Agora colocando tempo. Vamos lá para o gráfico, só para você entender. Às vezes, ó, a gente tem isso daqui. Temos um nível de liquidez pendente, tá? Onde a gente sabe que o gráfico ele tende a vir buscar. E aqui a gente tem um ciclo de 9. Ó, imagina que aqui a gente tem um ciclo de 9. Ele se encerrou aqui. Aí beleza. Aqui inicia outro ciclo de 9 e ele se encerra aqui. E aqui se inicia outro ciclo de 9 e ele se encerra. Às vezes o 9 ele não significa encerramento de um ciclo para o início de um ciclo, mas no sentido de uma reversão. Mas pode ser no sentido de uma continuação. Mas o que muda? A forma de entrega de preço. Então, imagina que, lembra, todos os ciclos aqui são 9. Então, a quantidade de tempo deles são exatamente iguais. Só que esse ciclo de 9, por exemplo, no ciclo, ele fez uma entrega de 48 pontos. O segundo ciclo de 9, ele fez uma entrega agora de 43 pontos. E o meu próximo ciclo de 9, ele fez uma entrega agora de 24 pontos. Ou seja, você percebe que entre um ciclo e outro, em questão de tempo, eles são iguais, mas em questão de entrega de preço é totalmente diferente. Um está entregando mais que o outro, ou um entregando menos que o outro. Então é nesse sentido que às vezes muda, tá? Então você tem ali a conclusão de um movimento, né? Um ciclo de 9, mas não é concluindo o movimento para uma reversão. Às vezes ele concluiu aquele movimento e ele está falando para você que com o próximo ciclo que ele vai se iniciar, ele vai continuar a sua tendência. Só que ali ele pode ser uma tendência que vai entregar menos pontos do que ele entregou uma tendência anterior, ou ele vai ser um movimento mais explosivo do que o ciclo anterior. Aí, cara, como é que eu vou definir isso? Pela leitura de preço, tá? Aí a gente tem várias coisas ali que a gente vai estudando e vai chegando às conclusões. Então, por exemplo, uma das formas da gente enxergar os movimentos que, pô, eu tenho um ciclo de 9 e eu sei que esse ciclo de 9 ele é um ciclo de encerramento, ou seja, o preço ele vai te encerrar ali, ele vai ter uma mudança na entrega de preço, é exatamente isso. Você pega o ciclo, divide em 3 e faz a soma de pontos ali, o que eles estão entregando em cada ponto. Aí, cara, tem duas formas. A primeira forma é o seu último ciclo, ele não pode ser o ciclo que entregou mais, porque se ele for o ciclo que entregou mais, você está dentro de uma curva, mesmo que você esteja enxergando toda uma curva, mas você vai estar dentro de uma curva que ele vai falhar, tá? Então por isso você também consegue antecipar que isso daqui é o market maker que ele vai falhar, ele não vai concluir o movimento. E depois você tem a segunda opção, que é o que? Você tem o primeiro ciclo, o segundo ciclo entregando mais pontos que o primeiro, ou seja, tipo uma escadinha, aí o cara que está olhando, ele vai olhar, pô, tá crescendo, ou seja, o movimento ele tende a subir. Aí no seu último ciclo ele é o que faz a entrega menor. Puta, esse pra mim é a assinatura algorítmica perfeita. Aí ali você juntando com outras coisas que a gente já viu, né? É onde ele faz a nossa virada de preço. Vamos voltar lá para as perguntas. Espera aí que eu perdi aqui. Esse último seria, tá show, prever com exatidão é exatamente. Travou, cara? Falhou por aqui também. Mano, confirma. Tá gravando, pô. Na condução para os alvos de PDA, visando o final de um movimento, no fundo numérico, no caso, chamadas, né? Não é incomum se formar matriz de FVG expressiva. Nesse caso, o preço pode voltar todo o movimento para fechar esse FVG. Teria essa técnica para se posicionar nesse FVG? Mano, assim, quando eu olho uma curva, por exemplo, igual eu tô mostrando aqui para vocês, ó, as regiões que eu dou mais importância são os blocos de captura, tá? Independente se ele deixou um FVG aqui ou algo do tipo. Aí, claro,
Tudo é contexto. Por que é contexto? Por que eu sei que, por exemplo, esse bloco aqui do 12, ele vai ser um bloco mais forte do que o bloco do IPDA 24? Porque além dele ser um bloco, o FVG que eu tenho acima dele, ó, já foi mitigado e respeitado, tá vendo, ó? Então eu tenho essa lacuna que ela já foi mitigada, foi respeitada, foi mitigada aqui de novamente, foi respeitada, e aqui eu tenho meu bloco. Aí eu tenho meu bloco, que ele também é um root. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, ó. É o meu C3, aí tá lá em cima. Eu vou ter um double passando aqui dentro também. Então eu gosto de confirmar por soma de pontos, tá? Agora olhar de forma isolada, puta, eu tenho um bloco aqui, mas aqui em cima eu tenho uma lacuna. Puta, o preço tende a voltar aqui. Depende. Aonde está a sua soma de pontos maior? Na lacuna ou no bloco? Aonde a minha soma de pontos for maior, eu dou prioridade para ela. E sem contar que aqui a gente tem o quê? Um SMT também, né? E na maioria das vezes, é igual eu falo, a gente não vai pegar logo direto no bloco. Puta, quebrou, voltou no bloco, mitigou. Às vezes dá para pegar assim direto no bloco? Dá. Mas você espera o quê? Um novo alinhamento novamente para você estar se posicionando, entendeu? É basicamente isso. Soma de pontos. Lembra sempre. Cara, o que eu vou olhar? Soma de pontos. Aonde está somando mais pontos? Nessa região aqui. Então é ela que eu vou ficar de olho. Tanto 360 como 180 são 9. Ou seja, meia volta ou uma volta inteira. Exatamente, mano. Você viu como tudo se alinha na numerologia? E leem aquele PDF que eu mandei lá no outro grupo, tá? Leem, lá fala bastante sobre numerologias. E é um estudo fudido de GAN, tá? E é uma coisa exclusiva, vamos assim dizer. Só quem teve acesso aos conteúdos de GAN de forma aprofundada tem acesso àquele conteúdo, tá? Você não acha em internet, não acha em fóruns, não acha em lugar nenhum. É realmente algo que só quem estudou sabe. E isso vai ajudar muito na questão de numerologias também, tá? Alguma dúvida, time? Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi uma aula de bastante detalhes, tá? Tem muitos detalhes nessa aula. É interessante que vocês assistam depois com calma, anotem tudo que eu for falando e depois vai fazendo os backtests, tá? São vários detalhezinhos ali. E cara, é uma aula totalmente diferente do que é ensinado por aí sobre market maker, tá? Porque o market maker, como é ensinado por aí, ele é muito simples, né? São as acumulações, pontos de entradas, isso, aquilo, outro. Ou seja, acaba sendo um ICOF, só que de uma forma mais resumida, vamos assim dizer, né? Porque o ICOF tem várias etapas e um monte de coisa e toda aquela frescura, fase A, B, C, D, tem o Spring, enfim. E o market maker é como se fosse uma coisa mais objetiva, mais simples. Só que a forma como é mostrada é um resumo de Wyckoff, né? Não tem nada muito objetivo. E agora a forma que eu mostrei para vocês não. Vocês conseguem entender as curvas que não vão falhar, as curvas que vão falhar, os níveis de liquidez, ou seja, no market maker tradicional, eu acho que tem 4 tipos de entrada, ou 3 tipos de entrada, 4 ou 5 tipos de entrada. Só que é muito aleatório, algumas coisas não fazem tão sentido. Olhando o IPDA dentro do Market Maker, ele faz mais sentido ainda, alinhando com os roots, com tudo que a gente já estudou. Final do ciclo, medindo pontos para você ter ali as informações corretas. Se você vai ter um movimento que ele vai falhar ou não. Também é muito importante, tá? O Market Maker, o estudo em si do Market Maker, ele não te mostra isso. Ou seja, ele só te mostra aquele gráfico e se ele vai falhar ou não, você não sabe. Você entra no trade e vai conduzindo. Até saber se ele vai te tirar ou não. Então isso daqui é um estudo meu, mas com muito mais aprofundado e objetivo, né? Muito mais direcional, vamos assim dizer. Exatamente, mano. Market Maker B. David. Alguma dúvida, time? Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra a nossa aula. Já vou postar ela lá no nosso grupo. E é isso. Quem quiser perguntar alguma coisa, pergunte, se não,
a gente vai embora. Exatamente, mano. Show, Matheus. Já você reassiste ela ali com calma. Mas ela foi bem objetiva. E mais pra frente eu quero trazer para vocês também sobre capturas de liquidez baseadas em tempo, tá? Que é muito legal também. Vocês podem acrescentar tanto no próprio Market Maker, tá? Ou no gráfico normal. Ou seja, você tem um nível de liquidez, você tem os seus IPDAs, você tem uma Qzone, alguma coisa, e o preço reverte. Então imagina o seguinte, ó. Eu falo sobre isso no PDF sobre Swing Points, tá? Que eu falo sobre o 49, que ele é um 13, e depois vocês conseguem entender na aula que eu postei sobre o 13 por que eu especifico o 49, mas a gente tem mais tempos, tá? O 49 ele é para um ciclo completo, ou seja, uma virada de preço, pensando no market maker por completo, né? Vamos assim dizer. Mas a gente tem também estudos fracionados, né? O que seriam os estudos fracionados? X tempo específico para cada nível de PDA. Ou seja, se o preço dentro de um determinado tempo ele não remove aquela liquidez, ele está claramente te dizendo que ele está num range de baixa probabilidade. Isso não significa, por exemplo, que ele não vai vir tirar a mínima aqui desse movimento, mas ele pode vir tirar mais assim, ó. Sabe aquele movimento que a gente clica, mas ele é extremamente corretivo? Aí ele faz isso daqui, ó. Aí ele faz aqui, você se posiciona. Aí ele anda um pouco, volta lá no seu ponto de entrada. Aí ele anda mais um pouco, aí volta lá no seu ponto de entrada novamente. Ou seja, ele vai fazendo um movimento de baixa, mas é aquele trade feio, sabe? Você vai se posicionando, ele vai te tirando. Você vai tomando stop, ele tá indo ao seu favor. Isso daqui é um range de baixa probabilidade. E pelo tempo em si, a gente consegue perceber se ele está dentro de um range de baixa probabilidade ou não, tá? E isso é, cara, isso é fudido de bom. E ninguém fala sobre isso, né? Claro, também é um estudo meu, né? Desenvolvido por mim, mas isso é bem legal também. Futuramente eu quero trazer aqui para vocês. Podia trazer umas aulas específicas para Ásia. Cara, a gente vamos alinhar assim, cara, alguma coisa aí pra Ásia. Eu tenho alguns materiais de Ásia, eu vou separar certinho. Eu tenho que mostrar algumas coisas pro Pedro também, no particular. E eu alinho algumas coisas aí pra vocês. Show? Show, vamos sim alinhar algo no Códex de Ásia ali. A gente tem bastante informação pra ela ali. Dá pra fazer coisas legais. E, cara, sempre lembrando que Ásia é trade rápido, né? Não é igual New York, London, que a gente vai pegar um trade de 200 pontos, 100 pontos. A Ásia é coisa rápida ali. A gente sempre foca no primeiro nível de liquidez. Capturou o primeiro nível de liquidez dentro da nossa entrada. Ou você fecha o trade, ou você realiza uma boa parcial, trava o stop no lucro e deixa estourar. Aí vai ter, cara, claro. O mercado ele é ciclos, tá? Então a gente vai ter ciclos, por exemplo, que a Ásia vai fazer entregas de pontos de 100 pontos. Você vai olhar a Ásia e fala, caramba, olha como a Ásia expandiu. E vai ter ciclos que a Ásia, bicho, vai ser extremamente horrível. Então vocês saberem olharem, enxergarem esses ciclos é muito importante. Então, por exemplo, nas nossas primeiras aulas, quando a gente começou a falar sobre o SMT numérico, que são os SMTs que antecedem o Codex, todo dia a gente tinha um SMT numérico ali, todos os dias. Hoje está acontecendo com menos frequência. Se vocês olharem os SMTs numéricos, estão acontecendo com menos frequências. Daqui 2 meses, eles vão voltar a aparecer quase todos os dias. Você vai olhar ali, vai ter um SMT numérico. Se olha, Ásia é um SMT numérico, London é um SMT numérico. Por quê? Porque são ciclos. Então a gente precisa saber enxergar, cara, esse ciclo é o quê? Puta, esse é o ciclo que está entregando o maior movimento em Ásia. Legal, reconheci. Esse ciclo é o ciclo que eu estou tendo muitos SMTs numéricos que antecedem o Codex. Legal, então eu vou focar um pouco nisso porque eu sei que é o ciclo disso. Ah, esse eu estou no ciclo de tal coisa. Então vocês precisam ter esse time de conseguir enxergar isso. Mas como é que você consegue enxergar isso? É fazendo backtest. Por exemplo, lá no 1 para 1, eu vou até compartilhar esse PDF com vocês. Eu faço os meus estudos diários sobre o meu dia inteiro. Tudo que aconteceu em Ásia, London, New York AM e New York PM. Todos os dias, sem falhar.
Independente se eu fiz trade naquele dia ou não. Acabou o dia, eu sento na frente do computador e faço o meu estudo diário. E eu coloco no meu estudo tudo que aconteceu em cada códex, no Abyss, enfim, tudo. E faço lá. Então por isso que eu consigo enxergar com facilidade qual é o ciclo do mercado para aquele determinado tempo. Por quê? Porque todos os dias eu faço a mesma coisa. Então se eu começo a marcar nos meus estudos diários, todos os dias, eu começo a olhar e marcar lá, olha, tive um SMT numérico. No outro dia um SMT numérico. No outro dia um SMT numérico. Aí chega na próxima semana, segunda-feira eu não tive nenhum SMT numérico. Aí na terça-feira também não. Na quarta-feira também não. Eu já entendi que mudou o ciclo. O ciclo agora é outro. Ou seja, o mercado ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas agora a informação que ele vai me mostrar é outra. Entende? Então você só consegue fazer isso fazendo o seu estudo diário. Se você não faz os seus estudos, você não consegue perceber o que o mercado ele está fazendo, as mudanças que ele está gerando, aonde ele está sendo mais forte nesse determinado ciclo. Se não faz isso, esquece, você nunca vai conseguir identificar isso. Eu vou, assim que acabar a aula, vocês me lembrem lá no grupo, que eu vou compartilhar esse PDF. Inclusive é um estudo baseado em Ásia, tá? Que eu vou mandar lá para vocês como que eu faço o meu estudo diário e as minhas anotações. Show, time! Alguma dúvida? Senão a gente encerra por aqui. Porra, 9 horas agora que eu nem jantei ainda, mano. Eu janto lá para 7 horas mais ou menos, com a fome do caramba. Show, time! Então é isso. Tamo junto. Deixa eu encerrar a gravação.